Olá, bem-vindo a mais uma edição do Fiscalização Pública aqui pela TV Câmara Taubaté, canal 4 da NET, agora também podendo nos acompanhar num site completamente reformulado, moderno. Você acompanha no camarataubaté.sp.gov.br. Prazer em recebê-lo, prazer em receber também mais uma vez aqui na nossa bancada o vereador Geoffrey Neto, do PSB, ex-presidente da Câmara Municipal de Taubaté. Vereador, satisfação em recebê-lo mais uma vez aqui na bancada. Satisfação é minha. Vereador, vamos abordar o tema transporte, até porque o senhor comanda uma comissão de estudos de transporte público na cidade de Taubaté. E no dia 24 de agosto aconteceu uma audiência pública na Câmara Municipal. Regulamentação do transporte complementar. Eu queria saber a avaliação que o senhor tem do que foi discutido com a secretária de Mobilidade Urbana, vereadores e também os interessados, né? Os condutores. Eu queria que o senhor fizesse um apanhado para nosso telespectador do que foi resolvido, ou pelo menos foi pleiteado, foi colocado em questão nessa audiência. Na audiência foi analisada, foi exposta a proposta da Prefeitura para o transporte complementar, o TCTAL. Para a gente entender a lógica disso, nós precisamos ter um histórico do que aconteceu. 20 anos atrás, quase já, 18 anos atrás, 17 a 18 anos atrás, nós tínhamos uma situação de serviços de transporte coletivo insuficientes para a população, a ponto de termos em Taubaté um dos menores índices de uso de transporte coletivo, e isso criou uma oportunidade de mercado que naturalmente foi aproveitado. Os pirueiros, chamados pirueiros, começaram a fazer um transporte paralelo à concessionária. Naturalmente que de forma irregular, mas era uma realidade que não poderia ser ignorada. E tinha uma demanda, né? Tinha uma demanda. Existia uma demanda, o transporte era insuficiente, que gerou várias outras distorções. Por exemplo, a demanda por mototáxi, que é um transporte que é útil porque é barato, mas é um transporte perigoso. Vamos ser realistas em relação a isso, que não existe em outros países civilizados. Mas como a transportadora oficial, concessionária, a detentora do monopólio do transporte era ineficiente, começaram a surgir alternativas. O mercado vai exigindo isso. Bom, no primeiro momento eles foram fortemente combatidos. Depois, no governo do professor Bernardo Ortiz, logo no começo, ele cumpriu uma promessa de campanha e conseguimos regularizar. Eu digo conseguimos porque a proposta é do Executivo, mas a formatação final quem decide é a Câmara, porque é uma lei de permissão. Houve uma intervenção corajosa do prefeito à época, em que as multas imensas que foram acumuladas contra todos aqueles perueiros, por lei, nós cancelamos aquelas multas, anulamos as multas para começar uma fase nova do transporte em Taubaté. Bem, ao longo do tempo, como era um modelo novo, isso foi necessário se fazer ajustes e esses ajustes acabaram não acontecendo. E o serviço começou a ficar um pouco mais precário. Paralelamente a isso, a empresa nunca se conformou, a concessionária monopolista nunca se conformou com isso e ela frequentemente, insistentemente, trabalha para desmobilizar esse transporte complementar. Bem, é claro que, a não ser que fosse numa ditadura, se poderia fazer um ato de força e extinguir completamente com uma penada, né, um serviço desse. Bom, estamos numa democracia, ainda incipiente, mas estamos numa democracia, então vão se usar métodos indiretos. Então, no governo passado, os dois últimos mandatos anteriores, na Idade Média da política taubatiana, a estratégia para desmobilizar o transporte complementar foi, por um lado, não lhes dar condições para que eles trabalhassem com as mesmas condições, as mesmas facilidades que a concessionária tem. Por exemplo, o transporte complementar não pode aceitar o Vale Transporte, ele não tem gratuidade de estudantes, ele não tem gratuidade para idosos, ou seja, eles transportam idosos, mas eles não recebem por isso, e isso foi fazendo com que economicamente eles ficassem em desvantagem. Por outro lado, num contexto de 84 permissionários, há uma imensa maioria de bons prestadores de serviço, mas sempre vai haver alguém que se desvia. É aquele motorista que não levantou cedo e perdeu o horário, que não cumpriu a linha ou decidiu encurtar o trajeto e assim por diante. Ora, como é que você coíbe isso? Fiscalizando e punindo esses desvios. Quando você não faz essa punição, o que acontece? Você vai criando um caldo de cultura de um serviço precário e a população começa a dizer, olha, isso não está legal, né?
E quando há essa disposição da opinião pública, pronto, está preparado o cenário para dizer, olha, nós temos que extinguir esse serviço. Não conseguiram fazer isso nos 2 mandatos anteriores, e agora o governo atual do prefeito Ortiz Júnior está tentando regulamentar. É um avanço que é integrar o transporte complementar no sistema de transportes da cidade para evitar o que se chama de concorrência predatória, a ABC trabalhando contra o TCTAL e o TCTAL tentando competir com os ônibus ao invés de suprir as lacunas do transporte coletivo. Bem, mas vimos que o modelo apresentado pela prefeitura tem um risco muito grande, porque se de um lado integra no sistema de transporte, vai haver uma concorrência ali, uma desigualdade de condições brutal. Qual é a desigualdade de condições? Nós temos de um lado uma empresa com 40 anos de experiência, uma estrutura empresarial centralizada, com acúmulo de capital, ou seja, ela tem recursos para investir, ela tem recursos para investir em tecnologia, ela tem uma tecnologia de administração. E, de outro lado, nós temos 84 indivíduos que vão ter uma tendência de competir entre si, muitas vezes, né? E dificilmente eles vão conseguir se aglutinar por iniciativa própria, sem ter uma liderança, sem ter um comando único, eles vão conseguir se aglutinar. E o que acontece? A proposta da prefeitura é que vai conceder para eles, né, se forem aprovados no novo modelo, uma concessão de 15 anos por mais 10. Tá. Excelente essa proposta. Mas, por outro lado, eles têm prazo de 1 ano para se organizarem numa entidade única. E organização é uma coisa que eles não têm. Não tem. Cada um pensa de uma maneira, né? Como se transformar em empresa? Cooperativa, outro com outra ideia. Então, aí o que acontece? Eles vão ter muita dificuldade para isso. Mais do que isso ainda, na proposta da prefeitura havia uma cláusula ali que me pareceu capciosa. Eles serão mantidos enquanto houver viabilidade técnica. Ora, em determinado momento, se apresenta um estudo dizendo, olha, não é tecnicamente viável que tenhamos um transporte complementar em Taubaté. Ora, a matemática não mente. Você pode fazer contas e os números são inequívocos. A matemática não mente, mas os matemáticos sim. Você pode apresentar números favoráveis e desfavoráveis, né? Basta da estratégia que você quiser usar. Então nós temos que nos prevenir em relação a isso. Eu vi nisso uma estratégia sutil e muito bem conduzida pela concessionária, e que me chamou a atenção, deixou em alerta máximo, quando eu perguntei para a engenheira Lola, perguntei para ela, secretária, qual a posição da ABC em relação a essa proposta? Não, a ABC aceitou muito bem, está concordando. Bom, mas se a ABC está concordando, é sinal que a coisa está sendo conduzida em consonância com os interesses da ABC. Perfeito. E os interesses da ABC sempre foram de manter o monopólio, como eu acabei de dizer. Tá? Então, nós agora temos que rever, chegou à Câmara, né, a proposta do senhor prefeito, nós vamos rever o que está ali, para garantir, em primeiro lugar, sempre, um serviço de qualidade para a população. Né? Precisa ter horário, precisa ter preço justo, e aí é um segundo assunto que eu quero abordar, que vai ser da tarifa. Tem que ter horário, tem que ter preço justo, tem que ter um tratamento educado, humanizado, tem que tratar bem os idosos, tem que tratar bem as pessoas com dificuldade de locomoção, tem que dirigir de uma forma cordial, né? Como a gente fala, motorista de ônibus-leito, com educação, com cuidado e assim por diante. Bom, em primeiro lugar, o usuário. Em segundo lugar, uma preocupação social. São 84 permissionários que cumpriram uma função, como bem destacou ontem o advogado da classe, o doutor Fábio Augusto, uma pessoa muito ponderada, muito técnica, e eu concordo com ele. Tem essa função social, eles trabalharam, eles supriram uma deficiência do transporte coletivo. Então, você tem que levar isso em consideração também. Supriram por uma necessidade da carência dessa empresa que monopoliza. O senhor falou do problema da TCTAL, em que ela não tem os mesmos direitos, né? Atualmente, os idosos. Mas a fiscalização era muito rígida em cima dela também, né? Sim. E o custo de um permissionário também crescia absurdamente, porque a fiscalização era rígida em cima deles. Era rígida, mas olha para você ver, mas numa medida muito esperta, digamos assim, né? Para usar essa palavra mais amena. Ela era rígida de um lado, mas por outro lado ela permitia que o serviço se precarizasse. Né? Então, ao mesmo tempo, se apertava
para garantir que essa gente não ia conseguir sobreviver, esses permissionários, mas, por outro lado, não havia uma fiscalização dos horários, não havia fiscalização da melhoria do serviço. A fiscalização ia incidir, por exemplo, se o carro não estava com os pneus trocados, tá? Mas isso não, além de, tudo bem, garantia a segurança, mas isso não garantia a regularidade do serviço, não se fiscalizava os horários, por exemplo. Né? Não se fiscalizava se estava tendo competição com a empresa. Então, era uma ação muito bem engendrada, que a fiscalização só era usada no sentido de inviabilizar o serviço. Vulgarmente, a fiscalização que era feita era para a galera ver. Mas, na realidade, vai se precarizando, que é o que nos interessa. Seria isso? Exatamente, infelizmente. Muito bem, nós vamos ao rápido intervalo. Estamos com o vereador Geoffrey Neto, falando de transporte público aqui na cidade de Taubaté. E tem bastante coisa ainda para a gente saber do vereador Geoffrey Neto. Fica aí que a gente volta em instantes.